Sigmund Freud nasceu em Freiberg, Morávia, em 1856. Mais tarde, ele se mudou para Viena, onde viveu e trabalhou durante a maior parte da sua vida. Freud é amplamente conhecido como o pai da psicanálise. Seu trabalho mudou fundamentalmente a forma como entendemos a mente humana. Ele explorou sonhos, atos falhos e outras manifestações de processos inconscientes. Suas teorias mergulharam nas profundezas ocultas da motivação humana. A jornada de Freud pela mente começou com o tratamento de pacientes com histeria. Ele buscava descobrir as raízes do sofrimento deles, o que o levou a desenvolver ideias revolucionárias. A psicanálise, método que Freud desenvolveu, é tanto uma teoria da mente quanto uma técnica terapêutica. Seu objetivo principal é trazer pensamentos e sentimentos inconscientes para a consciência. Freud acreditava que grande parte da nossa vida mental opera fora do nosso conhecimento direto. Esses elementos inconscientes, argumentava ele, influenciam significativamente nosso comportamento, emoções e relacionamentos. Através de técnicas como a associação livre e a análise dos sonhos, a psicanálise busca desvendar essas influências ocultas. O objetivo é ajudar os indivíduos a obter maior autoconhecimento e aliviar o sofrimento psíquico. Esse processo pode ser longo e árduo, exigindo coragem do paciente. O impacto de Freud na psicologia e no pensamento ocidental é imenso e inegável. Ele introduziu conceitos que se tornaram parte da nossa linguagem cotidiana. Ideias como id, ego e superego ofereceram um novo modelo da psique. O id representa instintos e desejos primários. O ego faz a mediação entre o id e o mundo externo. O superego internaliza padrões sociais e parentais. Esses conceitos ajudaram a explicar os conflitos internos que moldam a experiência humana. Seu trabalho desafiou as noções predominantes de racionalidade e agência humana, sugerindo que nem sempre somos os donos da nossa própria casa. Esta exploração do pensamento de Freud agora se volta para um tema central, porém complexo: a liberdade. Sigmund Freud apresentou uma visão da liberdade bem distante de definições simples. Ele não a via como um estado absoluto que alguém pudesse facilmente alcançar ou possuir. Em vez disso, a liberdade, no sentido freudiano, é um processo interno complexo e contínuo. Envolve uma luta constante dentro da mente do próprio indivíduo. Essa luta acontece entre desejos conscientes e impulsos inconscientes, entre expectativas sociais e impulsos pessoais. Alcançar uma medida dessa liberdade é uma tarefa contínua, uma jornada pelo labirinto da própria psique. Não é um destino fácil de alcançar, mas um estado de ser dinâmico. As principais limitações à liberdade, segundo Freud, frequentemente residem dentro de nós. Não são sempre opressores externos, mas forças internas. Desejos inconscientes, decorrentes de instintos reprimidos e conflitos infantis não resolvidos, exercem uma influência poderosa. Memórias reprimidas, dolorosas demais para confrontar, podem ditar silenciosamente nossos padrões de comportamento. Conflitos internos entre diferentes partes da nossa personalidade, o id exigente, o superego moralista e o ego mediador, também restringem nossas escolhas. Essas correntes internas podem ser mais aprisionadoras do que qualquer restrição física, moldando nossas vidas de maneiras que mal compreendemos. Para Freud, o caminho para uma maior liberdade residia em alcançar uma profunda autoconsciência. Isso significava explorar corajosamente a mente inconsciente. Exigia trazer material reprimido à consciência e entender seu impacto. A verdadeira libertação, portanto, não se tratava apenas de mudar circunstâncias externas, era fundamentalmente sobre entender a própria paisagem interna. Quanto mais entendemos por que sentimos e agimos como agimos, maior a nossa capacidade de escolha consciente. Esse autoconhecimento é a chave para destravar uma forma de liberdade mais autêntica, embora nunca absoluta.
Essa perspectiva freudiana contrasta fortemente com noções mais comuns de liberdade. Frequentemente, a liberdade é concebida apenas como a ausência de coerção externa ou opressão política. Embora esses fatores externos sejam, sem dúvida, importantes, Freud direciona nossa atenção para dentro. Ele sugere que alguém pode estar externamente livre, mas permanecer prisioneiro do próprio inconsciente. A compreensão psicanalítica da liberdade é, portanto, mais profunda e desafiadora. Ela nos compele a considerar as sutis amarras internas que moldam nossa existência, mesmo em sociedades que se orgulham da sua liberdade. Freud enfatizou que os seres humanos são fundamentalmente criaturas sociais. Nosso senso individual de liberdade, portanto, não pode ser entendido isoladamente. Ele está intrinsecamente tecido na trama de nossos relacionamentos sociais e nas estruturas da sociedade. Desde os nossos primeiros momentos, estamos inseridos numa rede de conexões que molda nosso desenvolvimento. Essas interações influenciam nossos desejos, nossos medos e nossa compreensão do que é possível. Nossa liberdade não é um conceito abstrato, mas é vivida e experienciada dentro desse contexto social. Ninguém é uma ilha, né? As relações familiares iniciais desempenham um papel crítico nesse processo, de acordo com a teoria freudiana. As dinâmicas com pais e irmãos, frequentemente encapsuladas em conceitos como o complexo de Édipo, estabelecem padrões fundamentais. Essas experiências iniciais moldam nossa compreensão de amor, autoridade e proibição. Elas influenciam a formação de nossos desejos e as maneiras como aprendemos a lidar com eles. As regras e expectativas encontradas dentro da família se tornam os primeiros códigos sociais que internalizamos. Esses códigos podem, mais tarde, se manifestar como restrições internas ou facilitadores de nossa liberdade percebida na idade adulta. À medida que crescemos, internalizamos um conjunto mais amplo de normas, valores e expectativas sociais. Estes são transmitidos através da educação, cultura e instituições sociais. Essas estruturas sociais internalizadas se tornam parte do nosso superego, agindo como uma bússola moral interna e um regulador. Embora necessárias para a coesão social, essas internalizações também podem limitar significativamente nosso senso de liberdade. Podemos nos conformar inconscientemente às pressões sociais, temendo desaprovação ou exclusão. Nossas escolhas, mesmo quando parecem totalmente nossas, são frequentemente guiadas sutilmente por esses roteiros sociais profundamente enraizados. Assim, nossas experiências compartilhadas dentro de uma cultura ou sociedade específica criam um entendimento coletivo de liberdade. Esse entendimento compartilhado define não apenas o que liberdade significa, mas também quais são seus limites aceitáveis. O que uma sociedade considera libertador, outra pode ver como transgressor. Essa natureza socialmente construída da liberdade significa que nossas lutas individuais por liberdade são frequentemente também lutas com ou contra as correntes sociais predominantes. Entender essas influências sociais é crucial se quisermos compreender a natureza multifacetada da liberdade humana e suas restrições. Sigmund Freud, particularmente em sua obra O Mal-Estar na Civilização, explorou a tensão inerente entre desejos individuais e demandas sociais. Ele argumentou que a civilização, embora ofereça segurança e ordem, impõe necessariamente restrições aos instintos humanos. A sociedade exige que os indivíduos renunciem ou controlem alguns de seus impulsos primários, especialmente aqueles relacionados à agressão e sexualidade. Essa renúncia é um preço fundamental que pagamos pelos benefícios de viver em comunidade. Ordem e segurança vêm ao custo da gratificação instintiva, criando um conflito fundamental. Esse choque entre os impulsos humanos inatos e as regras da sociedade é uma fonte primária de mal-estar psíquico.
Nossos desejos instintuais, que Freud chamou de princípio do prazer, buscam satisfação imediata. No entanto, a civilização opera com base no princípio da realidade, exigindo o adiamento ou a modificação desses desejos. Quando os indivíduos são forçados a suprimir repetidamente seus poderosos impulsos naturais, esses impulsos não desaparecem simplesmente. Em vez disso, são frequentemente reprimidos na mente inconsciente. Essa luta contínua gera um sentimento generalizado de descontentamento, uma infelicidade básica que Freud via como característica da vida civilizada. A repressão desses desejos fortes e instintuais é um fator-chave no desenvolvimento de neuroses. Os sintomas neuróticos, na visão de Freud, são frequentemente manifestações disfarçadas desses desejos proibidos e conflitos internos não resolvidos. O sofrimento psíquico, como ansiedade, fobias, obsessões ou depressão, pode ser visto como o resultado dessa batalha interna. A energia dos instintos reprimidos busca uma saída e, se não consegue encontrar uma expressão saudável e direta, pode emergir na forma de sofrimento psicológico. As normas sociais, ao ditar o que é aceitável e o que deve ser suprimido, desempenham, portanto, um papel significativo na geração desse sofrimento. Expectativas sociais em relação a sucesso, conformidade, papéis de gênero e comportamento podem criar uma imensa pressão interna. Quando os indivíduos se veem incapazes ou indispostos a atender a essas expectativas, podem experimentar sentimentos de inadequação, culpa ou alienação. Esse sofrimento psíquico não é meramente uma falha individual, mas muitas vezes uma consequência do atrito entre necessidades pessoais e demandas sociais. A análise de Freud destaca como as próprias estruturas projetadas para nos proteger e organizar também podem se tornar fontes de profunda turbulência interna e de um senso diminuído de liberdade pessoal. A busca por ideais sociais pode, inadvertidamente, levar à infelicidade individual. Seção 5. Espelhos do eu. Liberdade. O outro e a identidade. O conceito do outro é central para entender a formação da identidade, um tema que Freud abordou e que pensadores psicanalíticos posteriores expandiram. Nosso senso de self não se forma no vácuo. Ele se desenvolve através de nossas interações e relacionamentos com os outros. Chegamos a saber quem somos, em parte, ao nos vermos refletidos nos olhos daqueles ao nosso redor. O outro, seja um pai, um colega ou a sociedade em geral, fornece um espelho através do qual percebemos e construímos nossa identidade. Esse aspecto relacional da identidade é fundamental. Esse processo de formação de identidade está profundamente entrelaçado com nosso desejo de reconhecimento. Os humanos têm uma necessidade profunda de serem reconhecidos, validados e aceitos pelos outros. Essa busca por reconhecimento molda significativamente nosso comportamento e nossa autopercepção. Podemos modificar nossas ações, expressões e até mesmo nossos desejos para obter aprovação ou evitar a desaprovação de outros significativos. O feedback que recebemos do mundo social ajuda a esculpir nossa compreensão de quem somos e do que podemos ser. Isso torna nossa identidade uma entidade dinâmica, co-construída. As expectativas e julgamentos dos outros podem, portanto, atuar como limitações poderosas à nossa liberdade percebida. O medo do ostracismo social ou do ridículo pode levar os indivíduos a se conformarem às normas do grupo, mesmo quando essas normas conflitam com suas inclinações pessoais. Podemos optar por suprimir aspectos de nós mesmos ou seguir caminhos que não são inteiramente de nossa escolha para manter a aceitação social. Nesse sentido, o outro pode representar tanto uma fonte de autoconhecimento quanto uma restrição à nossa autonomia. O olhar social é uma força potente na modelagem de nossas escolhas. No fim das contas, nossa compreensão de quem somos, nossa identidade e nossa capacidade de liberdade estão inextricavelmente ligadas e socialmente mediadas.
Se nossa identidade é parcialmente formada pelo outro, então nossa liberdade também é negociada nesse espaço interpessoal. Ser livre, nesse contexto, envolve não apenas autoconsciência interna, mas também uma navegação consciente dessas dinâmicas sociais. Requer entender como a presença e as percepções dos outros influenciam nosso senso de self e nosso leque de ações possíveis. Esse reconhecimento é um passo em direção a uma liberdade mais autêntica, embora sempre relacional. Seção 6. Os ecos do tempo. Como a história molda nossos desejos. Nossos desejos, aquelas forças poderosas que impulsionam tanto do comportamento humano, não são puramente individuais ou atemporais. O trabalho de Sigmund Freud sugere que, embora alguns impulsos sejam instintivos, as formas específicas que eles assumem e os objetos que buscam são profundamente moldados pelo contexto histórico e cultural em que vivemos. O que uma sociedade valoriza, o que proíbe e o que apresenta como aspiracional, tudo contribui para moldar os anseios individuais. Os desejos de alguém vivendo na Roma antiga seriam significativamente diferentes daqueles de alguém na Nova York contemporânea. Os valores sociais predominantes e os sistemas econômicos de uma determinada época desempenham um papel crucial na definição do que é considerado desejável. Por exemplo, numa sociedade consumista, a aquisição de bens materiais pode se tornar um desejo dominante. Numa sociedade que valoriza muito a honra, ações relacionadas à manutenção da reputação podem ser primordiais. Condições históricas, avanços tecnológicos e ideologias dominantes contribuem para o panorama do querer humano. Essas forças direcionam sutilmente nossas aspirações e moldam nossa compreensão de uma vida plena. Esses desejos historicamente condicionados podem ter um impacto duplo em nosso senso de liberdade. Por um lado, novas possibilidades abertas por desenvolvimentos históricos podem expandir nosso leque de escolhas e experiências, potencialmente levando a novas formas de libertação. Por outro lado, se esses desejos são internalizados acriticamente, podem se tornar novas formas de escravidão. Podemos nos encontrar perseguindo objetivos que não são verdadeiramente nossos, mas sim ecos do nosso tempo, levando a uma sensação de vazio ou falta de liberdade, mesmo quando bem-sucedidos. A psicanálise oferece uma ferramenta para escavar essas camadas históricas e culturais embutidas em nossos desejos pessoais. Ao explorar as origens de nossos anseios, podemos começar a distinguir entre aqueles que derivam de nossos eus autênticos e aqueles que são em grande parte produtos de sugestão social ou circunstância histórica. Essa autorreflexão crítica pode ser um processo libertador. Ela nos permite questionar os pressupostos que aceitamos sem pensar e que nos impulsionam, potencialmente abrindo caminhos para desejos e formas de liberdade que são mais pessoalmente significativos e menos ditados pelos ecos do tempo. Seção 7. A jaula escolhida. Entendendo a servidão voluntária. A ideia de que indivíduos possam voluntariamente escolher ou aceitar passivamente a subjugação apresenta um paradoxo profundo. Esse conceito, frequentemente chamado de servidão voluntária, desafia noções simplistas de seres humanos sempre lutando pela liberdade. Por que alguém renunciaria à sua liberdade ou até mesmo abraçaria um estado de não liberdade? As teorias de Sigmund Freud oferecem alguns insights perturbadores sobre esse complexo comportamento humano. Ele explorou os mecanismos psicológicos que poderiam levar indivíduos a se esquivarem dos fardos da liberdade ou a encontrar um estranho conforto na submissão. Freud sugeriu que a liberdade, embora desejável, também pode ser uma fonte de ansiedade e responsabilidade. A necessidade de fazer escolhas, de arcar com as consequências dessas escolhas e de trilhar o próprio caminho pode ser avassaladora para alguns. Nesses casos, submeter-se a uma figura de autoridade poderosa,
ou a uma ideologia dominante, pode oferecer uma sensação de alívio. Pode fornecer estrutura, certeza e uma liberação do fardo individual da tomada de decisões. O conforto da conformidade ou o fascínio de pertencer a um grupo com um líder forte podem superar o desejo de autonomia individual. Vários mecanismos psicológicos podem sustentar esse fenômeno. A identificação com o agressor, por exemplo, envolve a adoção inconsciente das características ou visões de uma figura dominante ou opressora como mecanismo de defesa. Na psicologia de grupo, Freud observou como indivíduos numa multidão podem perder seu senso de responsabilidade individual e julgamento crítico, tornando-se suscetíveis à influência de um líder carismático. O desejo por uma figura parental forte, mesmo na idade adulta, pode levar as pessoas a buscar autoridades que prometem proteção e orientação, mesmo ao custo de sua liberdade. Esse paradoxo da servidão voluntária destaca um aspecto mais sombrio e complexo da psique humana. Ele revela nossa capacidade de fugir da liberdade quando suas exigências parecem grandes demais. O desejo humano por segurança, pertencimento ou a redução da ansiedade pode, às vezes, ser tão poderoso que leva à renúncia da liberdade pessoal. Compreender esses insights freudianos é crucial, não para condenar, mas para entender a natureza intrincada e, muitas vezes, contraditória da relação humana com a liberdade. Isso nos lembra que o caminho para a libertação é cheio de obstáculos internos, bem como externos. Seção 8. A sombra duradoura de Freud. Impacto em diversas disciplinas. As ideias de Sigmund Freud, inicialmente desenvolvidas no âmbito da psicologia clínica e da psiquiatria, lançaram uma sombra longa e profunda sobre uma vasta gama de disciplinas acadêmicas e domínios culturais. Sua influência se estende muito além do consultório do terapeuta. Campos como literatura, crítica de arte, filosofia, sociologia, antropologia e teoria política foram todos profundamente marcados pelo pensamento freudiano. Ele forneceu novas lentes através das quais examinar a criatividade humana, as estruturas sociais e a própria natureza do significado. Na literatura e na arte, conceitos freudianos como o inconsciente, o simbolismo nos sonhos, a repressão e o complexo de Édipo revolucionaram a interpretação e a criação. Artistas começaram a explorar os mundos internos de seus personagens com profundidade sem precedentes, e críticos encontraram novas ferramentas para analisar textos e obras de arte, descobrindo significados latentes e motivações ocultas. Filósofos se engajaram com os desafios de Freud às noções tradicionais de racionalidade, consciência e o self. Teóricos sociais usaram suas ideias para entender o comportamento de grupo, a autoridade e os descontentamentos inerentes à civilização. Mesmo pensadores contemporâneos, muitos dos quais podem criticar ou revisar significativamente as teorias freudianas, continuam a operar num cenário moldado por suas contribuições. Debates em torno da natureza do inconsciente, o papel das experiências da primeira infância e as dinâmicas de desejo e repressão ainda carregam a marca de seu trabalho pioneiro. Sua ênfase nos aspectos irracionais do comportamento humano forçou uma grande reavaliação dos ideais iluministas centrados unicamente na razão. A linguagem da psicanálise permeou a cultura popular, moldando como muitas pessoas pensam sobre suas próprias mentes e motivações. A profunda mudança que Freud iniciou em nossa compreensão de nós mesmos garante sua relevância contínua. Embora aspectos específicos de suas teorias tenham sido debatidos, modificados ou mesmo descartados por alguns, sua percepção fundamental de que somos seres complexos, impulsionados por forças muitas vezes ocultas à nossa consciência, permanece um pilar do pensamento moderno. Reconhecer o poder do inconsciente e os conflitos internos que nos moldam é essencial para qualquer investigação profunda sobre a condição humana.
Freud abriu portas para a psique que, uma vez abertas, nunca mais puderam ser verdadeiramente fechadas, mudando para sempre nosso terreno intelectual e cultural. Seção 9. Navegando labirintos internos. A busca contínua por liberdade. A mensagem mais duradoura de Sigmund Freud sobre a liberdade é talvez que a liberdade não é uma conquista estática, mas um processo dinâmico e muitas vezes árduo de autodescoberta. É uma navegação contínua pelos labirintos intrincados dentro de nossas próprias mentes. Ele nos ensinou que o caminho para a liberdade genuína requer mais do que apenas a remoção de restrições externas. Exige um confronto corajoso com nosso mundo interior, com os desejos, medos e conflitos inconscientes que secretamente conduzem nossas vidas. Essa jornada para dentro do eu é o caminho psicanalítico em direção a uma liberdade mais autêntica, embora nunca absoluta. Entender a poderosa influência de nossos impulsos inconscientes, como Freud articulou, é um passo crucial nessa busca. Reconhecer como memórias reprimidas, injunções sociais internalizadas e experiências iniciais não resolvidas moldam nossas percepções e escolhas nos permite começar a afrouxar seu controle. Essa autoconsciência não concede magicamente liberdade completa, mas expande a possibilidade de escolha consciente. Ela nos capacita a responder a situações com maior intencionalidade, em vez de reagir cegamente com base em roteiros ocultos. Quanto mais sabemos sobre nosso funcionamento interno, mais agência podemos potencialmente reivindicar. O insight psicanalítico, portanto, oferece ferramentas valiosas em vez de respostas definitivas em nossa busca individual e coletiva por liberdade. Ele fornece uma estrutura para explorar as complexidades da motivação, as raízes de nosso sofrimento e as barreiras ocultas à nossa autonomia. Encoraja uma interrogação profunda sobre o que realmente queremos versus o que fomos condicionados a querer. Esse processo pode ser desafiador e às vezes doloroso, pois envolve descobrir aspectos de nós mesmos que talvez preferíssemos manter escondidos. No entanto, ele detém a promessa de uma existência mais profundamente sentida e pessoalmente significativa. Em conclusão, a exploração multifacetada da liberdade por Sigmund Freud, com todas as suas restrições internas e externas, permanece profundamente relevante em nosso mundo contemporâneo. Seu trabalho nos compele a olhar além das noções superficiais de liberdade e a nos engajarmos com as forças psicológicas e sociais mais profundas que moldam nossa experiência dela. O desafio que ele nos colocou, entender as dimensões inconscientes do nosso ser e seu impacto em nossa liberdade, continua a ressoar. A busca pela liberdade, como Freud a concebeu, é uma jornada contínua pelo labirinto do eu, uma busca por autoconhecimento como fundamento para uma vida mais livre,